Bem, pessoal, voltamos com mais um tipo de concentração. Agora vamos falar de fração molar do soluto e fração molar do solvente. Olha os índices. Tudo com índice 1 é soluto, tudo com índice 2 é solvente. Então, a fração do soluto, x1, fração do solvente, x2. O que tiver sem índice já sabe, solução. O que quer dizer cada uma dessas frações? Se liga naquela dica de sempre. Evita decorar fórmula. Tenta entender o que tenta expressar cada tipo de concentração, porque assim você deduz a fórmula na hora de resolver o problema, resolve pela fórmula se quiser, ou então ainda faz por regra de 3, beleza? Olha só o que diz cada uma desses tipos de fração, de concentração. Como o nome diz, é uma fração, é uma parte do todo. Então vocês vão observar que são números decimais, cada um dos dois, beleza? Então bora lá. A fração molar, ela relaciona os mols do soluto, número de mols do soluto N1, com o número de mols da solução. Lembra que solução tem duas partes, o soluto mais o solvente. Esse número de mols da solução aqui é o número de mols do soluto somado com o número de mols do solvente. Enquanto a fração molar do solvente, ela relaciona os mols do solvente com os mols da solução. Recapitulando, fração do soluto, relação existente entre os mols do soluto e os mols da solução. Fração do solvente, relação existente entre os mols do solvente e os mols da solução. Vamos tentar entender o que quer expressar cada uma dessas frações para deduzirmos a fórmula, beleza? Olha só, o que quer expressar a fração molar do soluto em qualquer lugar do mundo? Ela tenta expressar o seguinte: os mols de soluto existentes em 1 mol da solução completa. Ó, vai tentar relacionar mol de soluto com mol da solução. Ela tenta expressar quantos mols de soluto está presente em 1 mol da solução. E o que é que tenta expressar a fração molar do solvente? Ela tenta nos dizer quantos mols de solvente está presente em 1 mol de solução. Olha só, bem parecido. Fração do soluto, o que ela quer indicar? Quantos mols de soluto está presente em 1 mol de solução. Fração do solvente, o que ela quer indicar? Quantos mols de solvente está presente em 1 mol de solução. Pessoal, se você sabe disso, você consegue deduzir daí a fórmula. Ó, olha para cá. O que eu estou relacionando? Eu estou relacionando mol de soluto com mol da solução. Relação é o quê? É uma divisão. Então, se eu dividir os mols do soluto pelos mols da solução, que é N, N1 é mols de soluto, número de mols de soluto, e N é o número de mols da solução. Se eu fizer essa relação, eu estou calculando fração molar do soluto. O mesmo aqui, ó. O que eu relaciono na fração molar do solvente? Ó? Eu tento expressar quantos mols de solvente está presente em 1 mol de solução. Então, o que eu estou relacionando? Eu estou relacionando os mols de solvente, N2, com os mols da solução, que é N. Feita essa relação, quem é que eu estou calculando? X2. Observa, as fórmulas se parecem. Fração de soluto, número de mols de soluto, no número de mols da solução. Fração de solvente, número de mols de solvente, no número de mols da solução. Vale lembrar sempre que normalmente a questão não dá de mão beijada nem os mols do soluto, nem os mols do solvente. Você vai ter que calcular. Como é que se calcula cada um? Já vimos aqui. Se eu quiser encontrar os mols do soluto, eu vou pegar a massa do soluto dada na questão, N1, e dividir pela massa molar do soluto, pelo peso molecular do soluto. Feito isso aqui, eu acho o número de mols do soluto para jogar na fórmula. Outra coisa importante saber, esse N, que é o número de mols de solução, é nada mais, nada menos que os mols de soluto somado com os mols do solvente, que normalmente não vai ser dado na questão, você vai ter que calcular. Se calcula de maneira parecida, de maneira análoga. Se eu quiser calcular os mols de solvente,
Eu vou pegar a massa dissolvente dada na questão e vou dividir pela massa molecular do solvente, pela massa molar do solvente. Recapitulando, calcular o N1, que é os mols do soluto, eu pego a massa de soluto dada na questão e vou dividir pelo peso da molécula do soluto, pela massa molar do soluto. Se eu quiser calcular o N2, que é os mols do solvente, eu vou pegar a massa do solvente dada na questão e vou dividir pela massa molar do solvente, pelo peso da molécula do solvente. Aí eu acho mols de soluto e mols de solvente. Somando os dois, quem é que eu tenho? Os mols da solução. Então, essa fração aqui, x1, poderia ser escrita assim, ó. Mols de soluto sobre os mols de soluto mais os mols de solvente, porque aqui é solução. Da mesma forma ali, ó, tanto essa relação aqui para achar os mols de soluto, quanto essa para achar os mols de solvente, eu uso aqui, porque quem é x2? x2 é mols de soluto, ou de solvente, perdão, dividido pelos mols da solução, N1 mais N2. Beleza? Agora, uma coisa importante que você não pode esquecer nunca, jamais. Vou até apagar aqui uma parte para ter um espaço. Olha só. Lembre que tanto faz, vou apagar aqui e colocar para cá, escrever o x2 assim, ou fazer isso. N2, número de mols de solvente, dividido por N1 mais N2, que é a solução. Tirei dali para ter um espaço para eu mostrar isso aqui para vocês. Pessoal, o somatório da fração do soluto, que é x1, com o somatório da fração do solvente, que é x2, a solução tem duas partes, soluto e o solvente. Aqui é a fração do soluto, aqui é a fração do solvente. Eu tenho uma fração de cada parte. A soma das frações dos componentes, eu tenho o todo, ou seja, eu tenho 100%. Então, x1 mais x2, fração de soluto mais fração de solvente, tem que dar sempre igual a 1. Às vezes a questão pede que você calcule fração do soluto e a fração do solvente. Você perder tempo fazendo esse cálculo para o soluto, depois perder tempo fazendo esse para o solvente, não há necessidade. Se pedir fração do soluto e fração do solvente, deu a massa do soluto e a massa do solvente, você calcula um deles apenas, você escolhe, ou faz para o solvente ou faz para o soluto, calculou um, joga aqui, porque os dois somados tem que dar sempre 1. Aí você acaba descobrindo o outro, beleza? Vamos aplicar isso num exemplo, vamos fazer a mágica. Feito a mágica, pessoal, voltamos. Olha só essa questão. Certo fabricante de baterias de automóveis produziu um modelo com uma solução que contém 98 gramas de ácido sulfúrico dissolvidos em 162 gramas de água. A solução tem 98 gramas de ácido sulfúrico e 162 gramas de água. Ácido sulfúrico e água são os dois componentes da solução. A água é o solvente universal, água é solvente, ácido é soluto. Então eu tenho já a massa de soluto mencionada na questão, 98 gramas de ácido, e a massa de solvente, 162 gramas de água. Determine as frações do ácido e da água. As frações do ácido, ácido é soluto, x1. Fração da água, água é solvente, x2. Os dados que a questão me deu a massa do soluto, a massa do ácido, 98 gramas. E me deu a massa do solvente, 162 gramas. Vamos lá. Nós não precisamos fazer os dois cálculos. Se a gente achar soluto, quanto falta para completar 1? É solvente. E se você achar a fração do solvente, quanto falta para completar 1? É o soluto. Você não precisa perder tempo. Então, bora lá. Eu quero montar a fórmula da fração do soluto, por exemplo. E eu não quero decorar, eu quero chegar e montar na questão na hora que eu quiser. Ou então fazer por regra de 3. Para eu fazer isso, eu preciso entender e lembrar o que cada fração quer indicar. No caso da fração do soluto, x1, ele quer sempre expressar os mols de soluto existentes em 1 mol da solução. Sabendo disso, eu deduzo a fórmula. Quem é que eu estou relacionando mol de soluto com mol da
solução. Relação é uma divisão. Então, se eu dividir os mols do soluto pelos mols da solução, quem é que eu estou calculando? X1. Vale lembrar que quem é N, que é os mols da solução? É os mols do soluto mais os mols do solvente. Beleza? Vamos ver se nós já temos dados para substituir aí. A questão não me forneceu os mols de soluto, me deu massa de soluto. Não me forneceu o mol de solvente, me deu massa de solvente. Isso já era esperado, comentei com vocês. As questões normalmente não vão lhe dar a quantidade de matéria, nem de soluto, nem de solvente. Não vão lhe dar os mols. Vão trabalhar com massa. Você, a partir da massa, você transforma nos mols. Como? Aí você vai lembrar. Se eu quiser os mols do soluto, eu vou pegar a massa do soluto dada na questão e vou dividir pela massa molecular do soluto, pelo peso do soluto, que eu já coloquei aqui para não perder tempo. Ó. Senão eu tenho que pesar 2 vezes 1 do hidrogênio, mais 32 do enxofre, mais 4 vezes 16 do oxigênio. 64, mais 32, daria o quê? 96, mais 2, 98. Teria que pesar. Já está pronto aqui para ganhar tempo. Então vamos lá. Mols de soluto, quem seria? Massa do soluto, 98. Peso molar do soluto, 98. Eita, é uma conta assustadora. 1 mol. Eu tenho 1 mol de soluto. Mas só achar os mols de soluto adianta? Não. Preciso dos mols de solvente. Quem seria o solvente? N2. É a massa do solvente dividido pela massa molar do solvente, pela massa molecular do solvente, pelo peso do solvente, que é a água que dá 18, já está aqui calculado. A massa, 62, dividido por 18, se eu não me engano, vai dar 9 mols. Achei os mols do solvente, achei os mols do soluto. Agora eu jogo aqui na fórmula. Então, quem é a fração do soluto? Bora lá. Quem é o mol do soluto? 1. Mol de soluto mais solvente? 1 mais 9. 1 dividido por 10, ou seja, 0,1. Fração do soluto é uma grandeza adimensional, não tem unidade, é só um número, porque é mol dividido por mol, não tem unidade. Se eu achei o soluto, a fração do soluto, eu sei a do solvente, por quê? Toda vez que se somar x1 mais x2, tem que dar 1. Então, isolando x2 aqui, ó, 1 menos, quem é x1? 0,1. Então, x2, 0,9. Está feita a questão. Beleza? Até a próxima.